Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, a Igreja celebra neste final de semana o 11º domingo do tempo comum. E eu quero vos saudar a todos com a minha saudação franciscana de paz e bem. E é na paz e no bem que a Igreja vai proclamar o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 4, versículos 26 a 34. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. A linguagem usual de Jesus, falando sobre parábola, nos gera questionamentos. Por que é que Jesus falava por parábolas? De imediato podemos pensar: essa era a forma de que Jesus se dispunha para ensinar, catequizar aquele povo, especialmente os seus discípulos. Depois, numa sociedade rural, essa linguagem é conhecida de todos. Mas existe semelhança entre o reino de Deus e uma semente? Ora, se nós pensarmos que uma vez a semente lançada na terra e sem a intervenção do agricultor, sem esforços do agricultor, ela cresce noite e dia, de acordo com seu dinamismo vital, o reino de Deus se fará da mesma forma, sem que o homem tenha esforço algum. O reino de Deus, uma vez lançado nos corações humanos, ele vai realmente crescendo, crescendo, até chegar o tempo da colheita. Talvez essa
palavra, essa parábola, essa metáfora usada no Evangelho de Marcos viesse de encontro com outros pensamentos apocalípticos que achava que se devia realmente ter a intervenção humana para que a salvação acontecesse. E a salvação se dá sem necessidade de que haja realmente esse tipo de situação, pois é no dia a dia da vida que o reino vai acontecendo, é na turbulência da história que o reino vai se dilatando, é na brisa suave do vento, da noite, que esse reino vai se difundindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a parábola da semente, ou o sermão das parábolas, ele traz para nós essa imagem usual de Jesus, a ponto de nos mostrar que Jesus mesmo é aquele que, semeando a palavra, faz com que ela cresça, faz com que ela se apresente como uma grande árvore que gera fruto. E gerando fruto, também será semeada nos corações de muitos, a fim de que esses possam gerar frutos para o reino. Vemos que essa palavra nos traz uma esperança muito grande. Não estamos totalmente sozinhos, nem estamos totalmente perdidos. Nós somos filhos e filhas muito amados de Deus e devemos dar continuidade à missão que Jesus nos confiou. E a missão é levar o reino de Deus para muitos, sem que seja necessário se desesperar porque o fulano não ouviu, o cicrano fez de conta que não viu, sem necessidade disso. Deus fará a obra acontecer, e fazendo a sua obra acontecer, os frutos serão gerados no tempo certo. É por isso, amados irmãos, queridas irmãs, que eu falo para vocês da necessidade que nós temos de evangelizar nas redes sociais. Quanto é necessário termos essa disponibilidade de poder lançar a semente nas redes. E lançando a semente nas redes sociais, deixaremos com que o reino de Deus cresça e desapareça todas as intervenções humanas, todas as mentiras que são colocadas ali. Nós precisamos acreditar no amor e na bondade de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê a confiança de podermos trabalhar na missão e que a missão seja difundida com muitos, para muitos, a fim de que, conhecendo a palavra de Deus, eles possam também deixar que essa semente cresça no seu dia a dia, a fim de conduzir o seu coração ao amor de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, dê seu like, faça o seu comentário. A missão consiste em também divulgar a palavra. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem, bom final de semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.